As 4 maiores reclamações de esposa de pastor. A mulherada tá brava, tá reclamando, tá brava mesmo, porque... Lá vem a minha esposa, tem que ficar quietinho. Até chegou. Cheguei com café, você não quer? Quero. O café, né, gente? Lógico, o tempo todo. Esse é a canequinha do Mister, do Mr. senhor. Daniel, Mr. Olha a minha, gente. Da vovó Elizabeth. Vovó Elizabeth, que se A foi rainha, esse ano. Verdade. Tava toda tímida no primeiro vídeo. Já chega agora toda... Falou em reclamar? Tô dominando. aqui então. Vamos lá. Deixa eu virar. Então, mulher reclama, né? Não? Reclama. Algumas reclamam muito sem motivo, outras reclamam porque tem motivo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, fica com a gente até o fim. Gente, é o seguinte, olha só, existe uma expectativa muito grande por parte da igreja em relação à esposa do pastor. Então, para elas se comportarem de maneira exemplar, para elas estar sempre presentes em todos os eventos da igreja, para elas desempenharem papéis de liderança, e elas estão cansadas, e eu coloquei aqui nesse vídeo para a gente bater um papo, pelo menos 4, tem mais também, mas 4 principais reclamações delas. Fica até o final que você vai gostar bastante. Olá, querido líder pastor, líder de igreja, pastoras também, você é bem-vindo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou pastor aqui no sul da Inglaterra e essa é a minha costela. Giovana. É cafona, né? Brega falar costela. Já fazem 8 Ainda anos. bem que você já me conquistou, né? Então, pra conquistar. Viu? Já fazem 8 anos que saímos do Brasil, estamos aqui no sul da Inglaterra e pastoreando igrejas. Esse canal existe para servir você, querido líder de igreja. Vamos falar de 4 principais reclamações das irmãs, das esposas de pastores. Começando sem enrolar, número 1, falta de privacidade, Giovana. Assim, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que muita gente acha que a casa do pastor e da esposa é a continuação da igreja. A extensão da igreja, né? Então eles acham assim, bom, eles são pastores da igreja e a casa continua sendo o lugar onde eu posso ir lá, de repente como convidado para comer, mas eu não tenho hora para sair, porque na igreja é assim, tem aqueles que fecham a igreja, né? Sim. E não é. A casa do seu pastor e da esposa dele é o refúgio deles. Assim como você tem a sua casa, assim como você chama para sua casa quem você quer chamar, porque você chama aqui em casa quem você não quer receber, não é que não gosta, a gente gosta do mundo. Mas tem aqueles que você fala, né? Não rola, né? A mesma coisa é o pastor. Na sua casa é assim, na casa do pastor e da esposa dele é a mesma coisa. Querido pastor e esposa, esse vídeo é a sua vingança. Manda pro povo da igreja, pros líderes, grupo de WhatsApp, os presbíteros, diácono, bigodudo, manda para todo mundo. Vai espalhando nos grupos de WhatsApp, certo. como que não quer nada, né? Aí um vai passando pro outro, vai chegar naquela pessoa. Dá uma olhada nesse vídeo, né, tal. Beleza? Porque você que não é pastor e líder de igreja, presta atenção. Você não gosta que as pessoas cheguem na sua casa sem avisar, de sopetão, não é? Aliás, tem uma coisa bem importante pra gente dizer. É uma coisa um pouco cultural isso. Porque a gente está aqui há 8 anos e nós somos brasileiros. Mas algumas coisinhas a gente pegou do jeito dos ingleses, que eu acho muito bom. O Brasil, não todos, tá? Por favor, não estamos generalizando, mas muitos brasileiros, eu lembro que às vezes chegava, pelo menos antigamente, né? Quando eu era criança, eu lembro de visitas chegarem, não tinha celular, sem avisar. Né? Então batia na porta, tocava a campainha. Então minha mãe sempre deixava um bolinho pronto, Pra visita. porque sempre vinha gente de domingo. Só que, gente, hoje nós temos telefone e melhor que isso, nós temos celular e WhatsApp para marcar, para avisar que você vai na casa. Não sejam invasivos. E aqui na Inglaterra, se você chegar, como já aconteceu, a gente precisou uma vez ir na casa de uma pessoa passar um recado, nós não fomos convidados para entrar. Não, a pessoa nem é. Isso também não precisa ser assim. Não. Mas aqui só se vai na casa de alguém com agenda e com dia marcado. E a falta de privacidade também, não só no aspecto da casa, mas também nas decisões pessoais da esposa do pastor. Elas reclamam muito disso, não é? Verdade. Escolhas pessoais, roupa. Sim, ela é muito julgada, né? Querendo ou não, a esposa do pastor, ela é um exemplo, assim. Eu, por exemplo, eu não vou à frente, eu não subo no púlpito, a não ser quando ele chama para orar pela família e tal. Mas querendo ou não, você está sentado no banco, as pessoas estão olhando para você, muito mais do que olha para qualquer outra pessoa. Querendo ou não, você é uma vitrine.
né? Mas às vezes a pastora não, a esposa do pastor não pode ter um estilo próprio, ela não pode usar o cabelo do jeito que ela gosta, ou uma roupa, não tô falando para você usar roupa vulgar, mas porque ela é julgada e porque as irmãs da igreja acham que ela tem que ser, como que eu falo, domesticada, de um jeitinho que elas acham que é o certo. Acontece isso aí? Comenta aqui que a gente quer saber. Acho interessante você conhecer a esposa do seu pastor, ser amiga dela e respeitar as escolhas dela pessoais. Segunda reclamação da mulherada que tá brava. Solidão. Solidão. Elas têm dificuldade em ter amizades genuínas. Concorda? Concordo, sim. Eu acho que amizade de verdade são encontros de almas. Olha que bonito, né? E acontece raramente na vida da gente. Eu tenho amizades desde a minha infância, não fazem nem parte da igreja e eu mantenho até hoje. E já fiz amizades dentro da igreja, sim, foram poucas, amigos de verdade, aqueles que a gente pode contar. Mas claro, a gente não tem tantos amigos, mas a gente conhece todo mundo. E ela nunca... E as pessoas às vezes acham que são nossos amigos porque eles se sentem acolhidos, mas na verdade a gente sabe diferenciar o que é amizade e o que não é. Mas o problema é quando ela não consegue identificar o porquê aquela pessoa está se aproximando dela. É porque ela é tipo uma pessoa famosa. Não é? Às vezes ela não é famosa no YouTube, ela não é famosa mas na igreja. Mas na comunidade que ela vive, ela é. E muita gente ela não enxerga a esposa do pastor como um ser humano. Acha que é alguma coisa um pouquinho acima disso. E aí a gente nunca sabe quando a pessoa está se aproximando ou por alguns motivos. Ou porque tem algum interesse, ou porque quer bisbilhotar a sua vida e ela quer se aproximar. Quer saber os bastidores da igreja. Ou quando ela realmente, genuinamente gosta de você e quer estar perto de você. Tem denominações que transferem pastor de cidade e aí a esposa e os filhos também perdem os amigos da igreja anterior e aí não, sabe, acontece muito também. Para os filhos é difícil, mas para nós também é difícil, porque a gente deixa de se relacionar com pessoas que a gente se identificava. E aí é um desafio na vida da esposa também do pastor, que é encontrar novas amizades. Não force a barra. Se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente. Todas as minhas melhores amizades aconteceram naturalmente. E com o decorrer do tempo, vamos ficando mais maduras, a gente vai conseguindo, né, observar quando realmente é uma amizade sincera ou não. Outro aspecto também de solidão são quando elas reclamam que o marido, o pastorzão aí, ó, fica muito fora. O cara viaja muito, fica atendendo muito e ela fica muito sozinha. E aí temos aqui o aspecto que muitas delas não trabalham fora ou não têm amizades fora da bolha da igreja, não ocupam a mente fazendo outra coisa, então ela só vive naquela bolha da igreja e o marido tem que fazer 1 milhão de coisas, nem sempre ela pode acompanhar, ela se sente sozinha. É verdade, muitas delas só têm amizade na igreja também, né? É normal você ter contato com outras pessoas. Quando uma mulher de pastor trabalha fora, em um outro ambiente, ou de repente fazer amizade com as pessoas da escola dos seus filhos, se eles são pequenos, você talvez se interaja mais com as mães. Tem gente muito legal fora da igreja, viu, gente? Eu acho que é importante você ter essa amizade, tá? Porque eu tô falando isso porque muitas mulheres têm medo de se relacionar com quem não faz parte da sua igreja. Gente, é assim que você vai trazer essas pessoas pro seu convívio, pro seu círculo, né? Então, eu acredito que quando a esposa sai mais, de repente ela trabalha fora, ela tem mais chances de conhecer outras pessoas, de não se sentir tão sozinha. Agora, quando ela vive só ali na igreja, aí é bastante complicado quando o marido precisa estar fora. Ela se sente talvez um pouco na solidão. É claro que, claro que Jesus vai suprir todas as suas necessidades e Ele é o seu melhor amigo. Mas a gente precisa de abraço humano, né? A gente precisa de contato, a gente precisa de amigos. Claro, tem que ter uma história pra contar no fim do dia, falar mal dos outros. Outra coisa. Maridos, pastores, quando vocês estiverem em casa com ela, esteja com ela. Não fica no celular ou só no jogo de futebol. Às vezes você fica fora há muito tempo e você fica pouco em casa, mas a qualidade que você dá para sua esposa vai suprir ela emocionalmente. Outra coisa também nesse aspecto da solidão é o seguinte, você pastorzão, cara, às vezes você é ciumento demais, você é chato demais, não deixa ela ter amigas, tem esse aspecto. Ou você às vezes é muito inseguro e você quer ela com você o tempo todo, e às vezes não dá.
Então ela não desenvolve relacionamentos fora, não trabalha. Você tem que ser um incentivador da sua esposa em termos de fazê-la florescer. Faz o 5, tá lá. Para que ela tenha carreira ou faça coisas que ela gosta, caso ela não esteja realmente envolvida no ministério com você. Por exemplo, hoje eu cheguei para gravar esse vídeo, mas antes disso eu saí de casa às 5 da tarde, né? E eu fui tomar um café com uma amiga. Que horas são agora aqui? São 8. Eu fui tomar um café com uma amiga e um cafezinho. Fomos conversar, ela tá com muita sede de Deus, a gente tava ali conversando e falamos sobre vida, sobre várias coisas. Foi tão bom, né? O Daniel ficou aqui digitando, ele tá escrevendo um novo livro, ficou aqui escrevendo, trabalhando, eu falei, tô indo. As meninas estão numa idade um pouco maior, estão com as amiguinhas, e aí eu fui lá tomar um café com ela e não tem mal nenhum nisso. Né? Então, às vezes o marido é muito ciumento ou inseguro, você precisa incentivar a sua esposa a ter relacionamentos fora da sua casa. Terceiro aspecto que elas reclamam muito, sobrecarga emocional. Veja, elas lidam com demandas emocionais e espirituais dos membros da igreja. O povo vai se abrir e aí vai dar aconselhamento, encorajar as pessoas e ela se sente sobrecarregada com isso. É verdade. Então, tem uma coisa muito importante para dizer, é que você chamou para participar do vídeo. Tô falando assim. mais... Vai. Mais que o homem da cobra. Isso, eu esqueço os ditados agora. Que eu não sei por que o homem da cobra, mas... Mas é o seguinte, eu acredito, e eu não sei se isso, talvez tenha alguma coisa na psicologia com isso, mas eu tô falando das experiências que eu tive, tanto como líder, em alguns trabalhos que eu tive, e observando alguns homens na liderança. Não estou generalizando, mas já vi muito isso. Homens têm mais facilidade de lidar com pressão, porque nós somos mulheres, somos movidas a hormônios, temos aqueles dias e é isso. E às vezes a gente é muito à flor da pele e a gente não sabe lidar com algumas pressões e com algumas cargas emocionais muito pesadas. Então, por exemplo, agora é o caso da esposa que trabalha com o pastor, que dá atendimento pastoral. Nós damos às vezes juntos, mas geralmente como é no inglês, e geralmente eu só participo, mas eu não recebo tanta carga como ele. O tempo que o seu marido trabalha dando atendimento pastoral, se a sua esposa trabalha o mesmo período, para ela, eu acredito que vai ser mais pesado. Então poupe a sua esposa, e você, esposa de pastor, se trabalha com isso, tem alguma conversa com o seu marido, fala, eu vou precisar trabalhar menos com isso, porque para mim tá mais pesado do que para você. Porque nós recebemos mais e a gente segura mais coisas e a gente não consegue às vezes lidar com isso. E aí é o seguinte, olha só, você, querido pastor e líder, você precisa de um mentor, de um amigo, você precisa de uma válvula de escape e abrir o coração. Legal. Eu faço mentoria com pastores, aliás, estou para abrir um novo programa de mentoria, fica ligado aí no YouTube e no Instagram que a gente vai estar falando. Legal, né? Ela também precisa de uma válvula de escape, de um cuidado, de alguém com que ela possa se abrir. Outra coisa sobre a sobrecarga emocional é a saúde. Isso afeta a saúde da mulher. Precisamos fazer um vídeo só sobre saúde, saúde emocional, porque ela vai ganhar peso, porque nós comemos nossas emoções, não é? Então, vai ganhar peso, vai ficar mal-humorada, chata, brigando, tem alguma coisa errada lá dentro. Sobrecarga emocional. Às vezes ela não está sendo poupada de problemas da igreja. Às vezes afeta o emocional, claro, sempre afeta o emocional, porque a saúde ela não é só física, ela é emocional também. Sim. Então, emocional a gente já sabe que afeta. É o burnout, são mulheres às vezes que você fala, nossa, você está desequilibrada. Não, ela não está conseguindo lidar com a situação. Às vezes depressão, né? E muitas vezes passa desse limite mental, que é da mente, né? E vai pro físico. Então, muitas mulheres, aí a gente pode fazer um vídeo só disso, tá? Elas não conseguem lidar com isso. E ela desconta, como você disse, na comida. Comemos as emoções. Estão comendo, não estão nem sabendo o que a gente está comendo. Começa a engordar, começa a piorar a autoestima. E aí começa a afetar a saúde dela. Tem as doenças psicossomáticas também. Mulheres, às vezes, com outros tipos de problemas. Às vezes, sua mulher está tão destruída, tão acabada. Diabetes altos, exames todos alterados. Não deixa isso passar para o seu físico. Você como esposa de pastor e você como mulher e como mãe que você precisa estar bem fisicamente para poder dar todo esse suporte por trás. Se você não está bem fisicamente, se você não está bem mentalmente, precisa ver o que está acontecendo. Você é aquela que precisa ser a fortaleza da sua casa.
Você precisa estar bem para poder cuidar do seu marido, do ministério dele, dos filhos. E se você não está, alguma coisa precisa ser revista. E aí, pastorzão, você tem que parar de expor a sua esposa a reuniões complicadas, difíceis, conversas pesadas, que ela deveria ser preservada, protegida disso, porque há uma sobrecarga emocional. Relembrando então, número 1, falta de privacidade. Número 2, solidão. Número 3, sobrecarga emocional. Número 4, uma reclamação que eu vejo entre elas é o seguinte: falta de equilíbrio entre família e ministério. Só se fala de igreja dentro de casa. É em volta da mesa, fala de igreja do irmão fulano, do que aconteceu, do que não aconteceu. E aí quando você vê, cara, os assuntos são só igreja, igreja, igreja. E se o assunto é só igreja, a culpa não é da igreja. Vocês não estão criando um ambiente dentro de casa para, né, desopilar, que fala isso? Para dar uma relaxada, meu. Então assim, acho que vocês precisam fazer alguns acordos, né, sobre o tempo que vocês ficam dentro de casa falando isso, principalmente se vocês têm filhos pequenos. Pequenos e adolescentes. Porque às vezes a gente acha que os adolescentes estão ouvindo, eles precisam ouvir mesmo, eles precisam ouvir, saber como é que é. Não, eles não estão preparados ainda. O mindset deles não está preparado para receber certas informações. Eles não precisam saber dos bastidores, eles não precisam saber de certas coisas. E algumas mulheres, como a gente disse no tópico anterior, não precisam saber de certas coisas também. Só se ela quiser. Só se ela não, quero saber, vamos conversar. Mas se você perceber que ela está recebendo essas informações, não está fazendo bem, para. Agora, chegou em casa, muitas mulheres de pastores trabalham fora. Pode ser que tenha aquele momento de vocês compartilharem. Aí ela fala, meu trabalho foi assim, aconteceu isso, foi bom, não foi bom. Ele também fala. E tem que ter um prazo, um período, uma hora, sei lá. Depois vai assistir um filme. Vão falar de Jesus. Falar de Jesus é diferente de falar de igreja. Agora, quando a mulher trabalha com o marido na igreja, gente, é como a gente disse lá no primeiro que a gente falou. A casa não é continuação da igreja. Chegou ali, transforma o seu lar num ambiente gostoso e bom para os seus filhos e para vocês. Isso vai ser saudável. E aí, pastorzão, a sua válvula de escape para falar das coisas que não estão dando certo na igreja, os casais que estão com problema, não é a sua esposa. Então, preserve e aí chama no peito, resolve. O líder tem que resolver problemas e não exponha ela a grandes problemas assim. É isso. Algumas reclamações, a gente sabe que tem mais. Aliás, vamos falar para o pessoal comentar se tem outras reclamações, porque esse é um vídeo. Se de repente tem mais reclamações que a gente não está lembrando, que a gente não colocou, até porque não dá para gravar um vídeo muito longo, coloca nos comentários que a gente pode fazer o parte 2. Isso aí, demorou. Queridos, que bom que você ficou até aqui, estamos encerrando o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Dá um triplo C aí, ó, curte, comenta e compartilha, o dedo ungido de óleo, dá um like no vídeo e aí te agradecemos por ter ficado até aqui. Não acabou, no próximo eu vou voltar. Aí, você me chamou, agora você aguenta até o fim da série. Aguenta, viu? Olha, quando o líder melhora, muita gente sai ganhando, é bom para todo mundo. Que Jesus abençoe você, seu ministério e família.